Olá, eu sou Alexandre Randes e hoje vamos falar um pouco de economia, comentando alguns dos principais acontecimentos da semana passada, das principais novidades na área econômica que surgiram a semana passada. Começando falando sobre a redução da perspectiva de crescimento econômico feita pelo próprio governo federal, que caiu de 2,2% para abaixo de 1,5% e ainda um pouco acima daquilo que tem sido apresentado pelo mercado, que já está girando. A expectativa para crescimento de 2019 já é que a taxa será em torno de 1% e alguns já estimando crescimento menor. Por que é que isso deve estar acontecendo? Veja, antes de tudo, nós tivemos um momento de empolgação muito grande quando começou o governo, mas agora o mercado começa a perceber que a capacidade do governo de fazer aquilo que prometia é muito menor do que se esperava. Obviamente se esperava com muito entusiasmo após umas eleições. Certo? As mudanças necessárias estruturais são difíceis de serem realizadas e, por isso, a economia tem patinado um pouco. Uma outra coisa que a gente tem observado é a resistência, a persistência da taxa de desemprego a cair, que faz parte desse mesmo processo. Isso ocorre um pouco porque o mercado de trabalho, primeiro, tende a demorar a reagir. Segundo, nós temos uma quantidade de pessoas muito grande desocupadas, desempregadas, e qualquer perspectiva de melhoria das condições das ofertas de emprego no mercado de trabalho traz de volta muita gente que não estava na estatística como desempregado e passa a ser desempregados. Então, nós teremos ainda muito tempo, seguramente, até o final do ano, com taxas de crescimento muito elevada. Nessa situação de desemprego que temos, seria muito importante os estados tentarem aliviar. Claro que o papel do governo de estado e de prefeitura também, se pensarmos a nível local, é bastante limitado, mas algo pode ser feito, certo? Ou seja, os governos têm que primeiro tentar pagar suas contas direito, porque quando você começa a estrangular os fornecedores do governo, você cria efeito cascata de estrangulamento entre as empresas, principalmente em estados mais pobres que têm uma dependência muito grande do governo, como é o caso do nosso estado de Pernambuco. Então, o que o governo basicamente pode fazer, a primeira coisa seria isso. Segundo, ele pode fazer algumas venda de ativos para tentar atrair investimentos. Isso também é uma boa possibilidade. Governos têm muitos terrenos, têm muitos prédios, certo? Tem muitos equipamentos muitas vezes que foram utilizados de lazer e foram confiscados pelo governo como forma de pagamento de tributos, e aí os governos poderiam tentar vender esses ativos para ganhar mais liquidez, pagar suas contas em dias, não atrasar salário, não é o caso de Pernambuco, ainda não temos atrasado salários, e com isso você gerar perspectivas de desenvolvimento, de novos investimentos, e com isso melhorar o desempenho da economia e, obviamente, reduzir a taxa de desemprego. Uma outra informação importante que surgiu a semana passada foi a aprovação pela Câmara, pela uma comissão na Câmara, Comissão de Constituição e Justiça, de uma reforma tributária. Não é aquela reforma tributária que o governo Bolsonaro prometia e falava em alguns pontos específicos, até mesmo porque esse projeto ainda não foi mandado para a Câmara Federal. Mas existe mais de um projeto hoje existente na Câmara, um deles é de um deputado que ainda está lá na Câmara, e esse projeto foi alçado para votação na Comissão de Constituição e Justiça. Isso é um passo positivo. O projeto ele não quer fazer aquela super reforma, mudar todo o sistema tributário brasileiro, porque isso, claro, que gera uma situação de risco muito grande para os estados e municípios, que ficam com medo de perder receita, e por causa disso termina não sendo aprovado. É apenas uma consolidação de alguns tributos, incluindo tributos federais, como PIS e COFINS, com alguns estaduais tipo ICMS, e até mesmo tributos municipais, como é o caso do ISS. Então, essa fusão de tributos, inclusive, seria uma coisa que teria um período de transição longo, acho que, se eu não me engano, 10 anos, em que você vai aumentando a taxa do tributo único e reduzindo dos demais, para que você tenha uma transição leve, sem perda de receita para os diversos agentes
públicos, municípios e estados. Quando se começou o governo, lá em janeiro, a ideia era tirar completamente os bancos federais, incluindo os de desenvolvimento, feito BNDES, Banco Nordeste e BASA, mas também Banco do Brasil e Caixa Econômica. Você tem uma redução da participação deles na economia, inclusive com o processo de privatização de várias partes desses bancos. Na semana passada nós tivemos declarações de presidente da Caixa Econômica, de presidente de BNDES, já mudando um pouco e tendo uma postura mais ativa, lançando alguns programas, no caso da Caixa Econômica, tentando uma renegociação de várias dívidas, no caso do BNDES, lançando uma nova linha de crédito que possa atingir pequenas e médias empresas, com o banco assumindo mais o risco, que tradicionalmente o BNDES não faz isso, ou seja, tentando injetar recursos na economia, que é uma coisa necessária hoje para elevar o crescimento. E esse tipo de injeção de recursos na economia tem uma vantagem muito grande, que ele não impõe custos, não aumenta, não cria problema para o déficit público, não aumenta o déficit público. Então é uma estratégia boa, certo? Tanto que tem se discutido, também foi objeto de atenção a semana passada dos economistas, a perspectiva de uma mudança na política monetária, de termos uma agressividade maior na política monetária. Claro que existe sempre aqueles economistas céticos que acham que não vai adiantar nada, que a taxa de juros está muito baixa, obviamente porque provavelmente ele não tem dívidas em banco. Se tivesse, sabia que as taxas de juros ainda estão muito altas, certo? No Brasil, podem baixar mais e certamente se você baixar mais, você tem condições de introduzir uma liquidez maior na economia e levar as empresas até mesmo a investir, mesmo que não sejam investimentos de longo prazo, mas investimentos, por exemplo, em estoques que terminam sendo, recompondo estoques, termina sendo importante também para o desempenho da economia e poderia melhorar o problema do desemprego que a gente tratou anteriormente. Tem se pensado, desde o começo do governo, tem se pensado em que deveria haver uma redução dos bancos públicos, certo? Todos os 5 bancos, como eu falei anteriormente. Essa ideia continua viva quando a gente fala que começou a haver uma discussão de uma maior inserção desses bancos na economia, não quer dizer que, de fato, a ideia estrutural de redução deles tenham terminado. Seria apenas uma política mais de curto prazo, tornando esses bancos mais ativos para ver se há um maior dinamismo, se cria um maior dinamismo para a economia. Essa seria uma perspectiva, mas não se vê ainda nas autoridades públicas do governo federal ainda uma mudança de postura em relação aos bancos federais, ou seja, continua a ideia de que eles devem ser reduzidos. Por exemplo, quando a gente fala dessa redução dos bancos, você vê que continua a discussão, inclusive a semana passada tivemos continuidade dessas discussões do planejamento de devolução de recursos dos bancos, o que vai diminuir o ativo, certo? Tanto o BNDES como o Banco do Brasil, como Caixa Econômica, estão sendo pressionadas pelo Ministério da Economia para que devolvam parte do dinheiro que foi emprestado na era Dilma, certo, do Tesouro para os bancos. Então, os bancos receberiam esse dinheiro de volta, isso diminuindo o ativo, diminui a capacidade de empréstimo dos bancos. Veja, quando a gente fala em expansão de curto prazo, apesar dessa devolução, vale lembrar que muitos desses bancos estão hoje reduzindo o nível de exposição deles na economia, o que significa que, como todo ano eles estão recebendo empréstimo de volta, certo? E fazendo outros, na hora que o que tem acontecido hoje é que eles estão recebendo de volta e não estão emprestando tanto. Então, mesmo os bancos federais estão ficando altamente líquidos. Então, a devolução seria compatível com a expansão de curto prazo da política monetária, porque você diminuiria a liquidez desses bancos. Inclusive, a Caixa Econômica Federal pensa até em rever alguns dos seus parâmetros que é apresentado diante do acordo da Basileia, certo? Ou seja, ele se tornaria mais frágil em um banco sob mais risco nesse caso. Particularmente, a Caixa Econômica tem tem um componente que reduz muito o seu risco, que é um banco 100% propriedade do governo federal. Ele não é uma estatal. Então, por isso, é um banco que, mesmo numa situação de mais risco, não vai quebrar, porque o Tesouro interviria para garantir a liquidez desse banco. Bem, pessoal, hoje vamos ficando por aqui, porque Tamires, inclusive, já está dizendo que eu estourei o tempo. Mas eu espero ver vocês a semana que vem aqui na Diário de Pernambuco TV. Estamos sempre todos os dias e, no caso nosso, Economia, todas as segundas-feiras estamos com um novo programa no ar. Obrigado.